Olá a todos, este é mais um vídeo do canal Descoberta Visual. Hoje vamos aprender a fazer um boneco para stop motion. Stop motion, para quem não sabe, é a animação feita com bonecos fotografado quadro a quadro. Você vai articulando o boneco e fotografando. Por isso, então, a gente tem que construir um boneco articulado. Então aqui a proposta do vídeo é fazer um boneco, um emotion, né? Um emotion com umas pernazinhas. Para fazer esse boneco, eu vou precisar de massa biscuit, eu vou usar arame para fazer a estrutura e durepox para criar alguns pontos de rigidez. Aqui no caso, o ponto de rigidez, eu vou colocar epox aqui, aí aqui e aqui, para criar rigidez nas pernas. E aqui para dar fixação aos pés. Além de fixação ao ponto onde eu vou colocar a massa de biscuit. Bom, vamos fazendo junto, vamos vendo as etapas como fazemos. Aqui, previamente, eu cortei um arame. Um arame, tem que ser um arame de alumínio flexível. E esse arame eu vou enrolar, eu vou usar essa peça de madeira com um parafuso, um fixador, e também eu vou usar um alicate prendendo na outra ponta e vou enrolando, né, dando voltas e voltas. Isso dá um pouco de trabalho, voltas e voltas, e eu vou enrolando o arame. Então vamos fazendo esse processo. Eu vou dar uma acelerada no vídeo para a gente fazendo esse processo. Posteriormente, eu vou fazer o que? Vou dobrar esse arame, porque eu vou querer ele duplicado. Além de 2 vezes, vai ser 4 vezes a grossura, para ele ter um pouco mais de resistência. Senão ele não vai ter vamos dizer assim, a articulação não vai ter resistência nenhuma. Então eu dobro mais uma vez e vou novamente girando e criando o arame para o stop motion. Bom, aqui vemos o arame depois dele todo dobrado, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas no final o resultado é satisfatório. Então, com este arame eu vou criar o meu boneco, né? Ele vai ter 2 pernas. Então aqui eu vou tirar essa ponta grossa, eu vou cortar com outro alicate, eu vou cortar esta ponta, né? Eu corto esta ponta e amasso um pouco com com esse alicate de ponta. Então aqui eu vou dobrar mais ou menos na metade. Dobro na metade. Vou enrolar um pouco mais, né? Porque aqui é que está o macete. Se vocês repararem, isso é uma perna e a outra perna do boneco. Então, nós já temos a estrutura do personagem. Bom, como eu quero fazer o boneco um pouco menor, eu acho que ele ainda está grande, eu quero fazer ele um pouco menor, eu vou cortar eu vou diminuir esse arame, de acordo com o tamanho do boneco que eu quero criar. Eu corto. Então aqui eu tenho o arame, a estrutura, em que eu tenho as pernas do stop motion, do boneco, né?
Aqui eu vou botar a massa aqui. Bom, agora vamos à segunda etapa, né? Criamos a estrutura das pernas do boneco, né? Vamos precisar de massa Durepox, né? E alguns alfinetes. Dois alfinetes, na verdade, para criar a base do pé, dos pezinhos, para poder fixar na hora de fazer a animação. Bom, então, na verdade, a gente trabalha com pouco Durepox, só o essencial, para não ficar muito pesado o boneco. Então aqui, vocês conhecem o Durepox, eu tenho duas cores de massa, né? Quando mistura, endurece. Então vamos cortar. Eu vou cortar aqui o pedaço que eu acredito que seja a medida que eu vou precisar, né? Tanto a parte branca quanto a verde são duas medidas iguais. Acredito que eu não vou precisar mais do que isso. Se sobrar, jogo fora o restinho, né? Porque depois não tem como aproveitar. Então aqui eu corto e começo, né? Tiro esse papel do material, né? Do Durepox, tanto um quanto o branco quanto o cinza, né? E a gente mistura, né? Começa a misturar. Vai ficar bem misturado. Então vou misturando. Acelerar aqui o vídeo. Depois de misturar bastante, ele fica mais ou menos dessa cor, um cinza claro. O importante é ele ficar bem misturado, porque é uma reação, né? Então os dois materiais têm que ficar bem misturados para ter a reação adequada. Então agora eu estou com essa massinha que eu vou fazer vamos dizer assim, usando o mínimo possível. Eu acho que eu peguei até massa demais, mas não importa. Eu vou criar a base onde eu vou botar a massa de biscuit, que vai ser o corpo do boneco. Você bota só o necessário. É como se fosse ele vai endurecer depois, né? Então você vai colocando essa massa. Bom, para não ser tão econômico, como o boneco ele é gordo, eu posso botar um pouco mais de massa. O boneco é motion, né? Redondo, né? Então eu posso botar um pouco mais de massa. Bom, agora vamos fazer os pés. Fazer os pés, eu vou usar um pouco mais de massa. Por quê? Para os pés eu vou usar um outro artifício que eu vou precisar para fixar o boneco. Eu vou usar uns alfinetes para eu poder fixar o boneco. Depois, na hora de fazer a animação, o boneco tem que ser fixo. Então eu vou usar dois alfinetes, um em cada pé. Esse alfinete eu posso enfiar na estopa, no isopor. Para dar maior resistência, eu vou usar na verdade 4 alfinetes. 2 alfinetes por pé, cada pé, para dar uma maior fixação ao personagem. Então, aí vem uma parte bem interessante, né? Então aqui eu tenho... Então, os pés do personagem aqui vão ter que ser um pouco maior, né? Vamos trabalhar isso. Ele vai ter que ter para ele conseguir se fixar, ele tem que ser um pouco maior, né? Então aqui eu pego um pouco mais de massa e vou abraçando com o arame do pé, né? E ao mesmo tempo eu pego e vou abraçando os dois alfinetes, né? Isso aqui dá um pouco de trabalho, mas a gente dá um jeito aqui. Fazendo isso aqui, vamos amassando. Então, no final,
eu começo a moldar para ter as duas bases. Vamos dar uma acelerada aqui. Eu vou dar uma reajustando para poder dar um formato ao... Então o ideal é que fique bem alinhado aqui e centralizado o arame, para depois ele ter a fixação no isopor embaixo ou na cortiça onde vai ser fixado o personagem. Então vou dar uma trabalhada aqui nesse pé, né? Vou trabalhar um pouco e ajustar para depois o biscuit entrar aqui também. Bom, depois que eu fiz os dois pés, né, com o fixador, eu vou usar um pouco de epóxi nas pernas para fixar aonde eu não quero que tenha movimento, entendeu? Eu vou, no caso aqui, ó, eu abaixo um pouco essa região que não tem epóxi, é a região articulada, mas a região onde eu não quero que tenha movimento, eu coloco epóxi. Então é na parte de cima da perna, né, do personagem, depois na parte de baixo. Então aqui eu tenho a parte onde eu vou fixar o corpo do boneco, a parte de cima da perna com epóxi, a parte que vai ser articulada, o arame exposto, e a parte que eu fixo, que não vai ser articulada. Aqui na base do pé também vai ser articulado. Repito o processo para a outra perna, a partir daí eu tenho a estrutura do boneco. Bom, então aqui está finalizado a estrutura com o Durepox. A parte onde eu vou fixar o corpo, a parte das pernas, né, que eu botei Durepox aonde vai ser fixo, e deixei sem nada o arame na parte flexível, onde seria o joelho, e também na parte flexível entre o pé e a parte inferior da perna. Então aqui eu tenho a estrutura, vamos deixar secar o Durepox e depois continuamos com a parte de finalização do boneco com o biscuit. Bom, depois que a gente fez a estrutura, o esqueleto do boneco, vamos partir para a modelagem em si da cara dele, né? Dos detalhes, do acabamento. Eu vou usar para isso massa de biscuit. Então aqui temos a massa de biscuit branca. Ela tem a característica de emoldurar, né, e depois endurecer. Então vamos abrir aqui e vou começar a trabalhar. Bom, na verdade essa massa é como se fosse uma massa para você fazer uma escultura, né? Então aqui a gente pegou a massa de biscuit e simplesmente a massa já está pronta, né? Você mexe um pouco assim, né? E vamos criar um molde, né, do rosto, né? Então a ideia seria que essa massa montasse o rosto do boneco, entendeu? Nós aqui começamos a moldar o personagem aqui, né? É um trabalho de escultor, na verdade. Bom, vou criar o emotion um pouco chato, né? Meio ele, como a gente vai ver ele de frente, eu posso tornar ele um pouco chato assim. Aqui tem o detalhe de não deixar a parte de arame toda coberta, senão eu não vou conseguir mexer depois. Então a parte móvel não pode ficar endurecida. Então aqui vou continuar esse processo. Eu vou botar um pouco mais de massa aqui. Seu personagem, deixar ele um pouco maior.
dar um pouco mais de volume ao personagem. Eu quero que ele seja um pouco maior, então aqui eu pego e dou um pouco mais de volume. Então, criei aqui a forma, né, bem basicamente. Eu posso pegar um material posterior, tipo uma colher, e procurar tirando as imperfeições, né? Tornando o liso o boneco, a forma do boneco. Bom, mas aqui tá uma cara vazia, né? Vamos botar os olhos e uma boca nesse rosto. Para isso, eu vou usar a massa de biscuit preta. Não, eu posso usar a massa de biscuit preta, mas aqui vamos fazer uma coisa mais interessante para fechar os olhos. Vamos usar 2 alfinetes pretos. Na verdade, eu descobri que eu não tenho alfinete preto, eu vou usar alfinete azul. Aqui, pego o alfinete simplesmente, furo de um lado e furo do outro. Eu tenho os olhos, já tenho os olhos do emoji, né? Bom, aí para fazer a boca eu vou usar a massa de biscuit preta, né? Eu vou aqui, botei um pouco demais, eu fiz uma coisa bem fininha, e aqui nós pegamos e fazemos ainda ficou grande, eu vou diminuir um pouco mais essa boca. Então aqui vamos ver a posição, ajustar, procurar deixar a boca não torta, né? Vamos ajustando, olhando. Isso é uma coisa perfeita, né? Só para a gente fazer o exercício. Então, aqui mergulhamos uma massa na outra para ficar firme, né? E aqui ficou o rosto do Emotion. O único detalhe é que é o Emotion branco, geralmente é amarelo, né? Mas como exercício tá bom. Para exercício tá bom. A gente agora vai fazer também, vamos dar um acabamento nesses 2 pés dele aqui. Para isso, vamos usar a massa preta. Vamos cobrir o pé que já estava aqui. Vamos dar um efeito de cor preta, né? Dar um efeito de cor preta, cobrindo sem cobrir a armação de arame, só cobrindo o pé, só dando um efeito no pé, né? Vamos aqui ajustando, assim eu fiz um pé, agora vamos fazer o outro pé. Bom, agora eu fiz os 2 pés do boneco, né, com o sapato preto, o sorriso. Vamos deixar a massa de biscuit secar, partirmos para o acabamento final do boneco e depois a gente fazer um teste de uma cena de animação com esse personagem. Então, até daqui a pouco. Aqui temos a versão final do boneco de stop motion. Eu passei um hidrocor amarelo, né, no rosto para dar um acabamento, né? Tentei jogar uma cor. O interessante notar que com os alfinetes na cortiça eu consigo fixar o boneco, né? Fazer dar a característica para fazer a animação, né? E as partes de alumínio, né, que estão expostas, dão articulação, a possibilidade de movimentar o boneco, de mover as articulações.
Então aqui vemos aqui, ó, interessante, né? Podemos mudar a posição. Então ele está funcionando como um boneco stop motion para fazer animação. Para finalizar, vamos utilizar o Studio Stop Motion, que você pode instalar gratuitamente no sistema Android e fazer uma animaçãozinha com esse personagem. É isso aí, pessoal. Este é mais um vídeo do canal Descoberta Visual. Não deixe de curtir o nosso canal e até a próxima.